Boa tarde, vamos deixar aqui mais um videozinho. O satanismo espiritual. O satanismo espiritual, como satanismo tradicional, difere do satanismo filosófico. Nós estamos, segundo os satanistas, estão cientes da existência de Satã Lucifer como um ser propriamente dito. Eles não, dizem que não são ateus, apesar das grandes discrepâncias. A Igreja de Satã, fundada em 1966 por Anton Sanzandor LaVey, atualmente tem uma posição ateísta e vê Satã como apenas um arquétipo. À luz do novo conhecimento baseado em centenas de horas de pesquisa profunda e intensiva, descobriram o seguinte: Satã é o nosso verdadeiro Deus Criador. Yahvé, também conhecido como Jeová, pelos ignorantes, é uma entidade falsa. Yahvé representa os 4 elementos e os 4 cantos nos sistemas da magia populares disponíveis ao público. A personagem Jesus Cristo é fictícia e foi roubada de cerca de mais de 18 lendas pagãs de um Deus pendurado numa árvore como Odin, tendo então ressuscitado. É também uma outra descrição da operação alquimia que transformara em alma morte, então a ressurreição. Nazareno é e nunca foi mais nada que uma ferramenta para remover todo o conhecimento espiritual, retirar à população seus poderes espirituais. A humanidade já pagou com trilhões de dólares com doenças, miséria e sofrimento devido à remoção deste conhecimento. O conhecimento espiritual foi sistematicamente destruído e distorcido, corrompido, para nos escravizar a todos espiritualmente e financeiramente, para forçarem a população a acreditar que o Nazareno é uma entidade real. Os que estão no topo mantiveram o controle e colheram riqueza e poderes incalculáveis. O verdadeiro satanismo precedeu o cristianismo por milhares de anos e baseia-se na total transformação da alma. Os cristãos são iludidos para aceitar Jesus Cristo e serem salvos. Tudo na religião cristã é falso. Nós provamos isso sem qualquer dúvida. A salvação cristã é baseada em conhecimento, roubados, corrompidos conhecimentos da alquimia, onde a pessoa realmente se esforça e luta para atingir a transformação espiritual da alma em divindade. Muitos satanistas tradicionais veneram Satã, Lucifer. Alguns reconhecem-no como um inimigo e não o veneram. Como um amigo e não o veneram. Nós respeitamos a individualidade nas escolhas pessoais. A relação de alguém com o Satã diz respeito apenas a essa pessoa, uma vez que o satanismo valoriza o pensamento livre e a individualidade. Satã é quem nos traz o conhecimento. O objetivo do satanismo espiritual é aplicar esse conhecimento e transformar as nossas almas em divindades, como foi originalmente pretendido pelo nosso Deus Criador Satã. Ao contrário da maior parte das religiões, o satanismo espiritual encoraja todos a que se questionem tudo. Ser o melhor e superar os limites são a essência do satanismo espiritual. Isto começa pelo uso do cérebro no seu máximo potencial. O satanismo espiritual não vai contra a ciência de maneira nenhuma. O satanismo espiritual encoraja fortemente e apoia todo o conhecimento científico e investigação, bem cientes que a humanidade está perigosamente atrasada no que diz respeito ao conhecimento científico e à compreensão devido aos séculos de opressão pelo cristianismo. Acreditam que todos os fenómenos espirituais e paranormais podem ser explicados cientificamente de uma forma lógica e racional, mas o conhecimento científico ainda não evoluiu o suficiente para compreender ou explicar o tão chamado sobrenatural. Não existem mediadores no satanismo espiritual. Os nossos povos a interagir cara a cara com Satã, e eu estou aqui para orientação apenas. A relação de alguém com Satã é entre esse indivíduo e Satã. Nós tomamos a posição da responsabilidade para responsável, não pomos limitações no conhecimento ou poder pessoal, fazemos tudo o que podemos para fazer com que todo o conhecimento esteja disponível para todos, não apenas alguns escolhidos, nomeados elites, como acontece em outras religiões. Satã incentiva a autonomia, estudar sozinho, aprendizagem e experiência direta. A maior parte dos satanistas espirituais faz um compromisso com Enki. Este compromisso é muito importante porque Enki protege-nos enquanto trabalhamos para evoluir os nossos poderes. Aqueles que fazem sozinhos ou sem qualquer proteção espiritual normalmente encontram o desastre. Uma vez que alguém faz um compromisso, os deuses guiam e nos regularmente e trabalham connosco para nos ajudar a progredir. Contrariamente às regiões do caminho da mão direita, o satanismo espiritual encoraja a ação. Satã deseja que o seu povo viva a vida ao máximo e evolua. Satã está sempre pronto para nos ajudar, mas à medida que progredimos, ele espera que sejamos capazes de resolver os nossos problemas usando os nossos poderes. O cristianismo espalha o mito de que o Nazareno curou pessoas. Estas pessoas mantêm-se escravas porque acabam por nunca ser ensinadas. Aliás, nem é permitido curarem-se eles próprios ou outros. O arquétipo nazareno apresenta escravidão, servidão e adorador abuso sem fim, com o intuito de programar a humanidade para serem escravos perfeitos numa nova ordem mundial. O nazareno coloca ênfase total na vida após a morte, a fim de criar a mentalidade de que a vida de que estamos a viver agora não importa. Esse estado de espírito é essencial para suportar todos os tipos de abuso para o benefício de poucos. Tem-nos servido bem este mito de Cristo. Papa Leão X, 1475-1521. Quanto aos milagres relacionados com o cristianismo, qualquer curas foram muito
poucas e muito pouco esclarecidas. Isto também é baseado em alegorias relacionadas com a transformação da própria alma. Qualquer ser humano com conhecimento espiritual e poder pode alcançar todos os talentos atribuídos ao Nazareno e muitos mais. A maioria dos cristãos não sabem que estão a lidar com, além dos nefastos neuronórdicos, inimigos também conhecidos como anjos e cinzentos, que dão um espetáculo de vez em quando para dar credibilidade à mentira. Com os praticantes da nova era, muitos invocam anjos para assistência e nada aprendem. O mesmo tema de ignorância e impotência humana prevalece. Satã é o verdadeiro Deus Criador e grande libertador da humanidade. Ele não tem medo que os humanos tenham poder espiritual, conhecimento, porque ele é verdadeiro e não tem nada a esconder. Satã dá-nos o conhecimento para nos tornarmos independentes e livres. Ele direciona-nos para que sejamos mestres das nossas vidas e destinos. Satã e os seus deuses estão sempre prontos para nos ajudar quando há coisas que não conseguimos controlar. Satã mantém as suas promessas, ele é consciente e ama os seus. Satã representa a liberdade, força, poder e justiça. Satã mostra-nos que não é correto abusarmos do poder. Ele mostra-nos que somos merecedores do prazer, felicidade e uma vida melhor. Ele criou-nos através da engenharia genética, a mesma que os cientistas estão agora a criar clones e a trabalhar com a genética, mas num nível muito mais avançado. Muitas pessoas desprezam o chamado poder oculto, elas não levam isso a sério. O poder oculto tem estado nas mãos apenas de alguns durante séculos. O cristianismo tem sido a sua ferramenta para remover esse conhecimento espiritual da população. Na sequência da remoção do conhecimento de um passado fictício, foi inventado para prevenir que as pessoas aprendessem a verdade. Pessoas que não compreendem ou que não estão familiarizadas com essas habilidades, então estão à mercê daqueles que os têm e são peritos em usá-las. Há anos atrás, no Egito Antigo, esse poder era bem conhecido e uma parte da população sabia como o usar. Com a chegada do cristianismo, o judaísmo, o islão e o conhecimento foi sistematicamente destruído em qualquer lado que fosse encontrado. Cidades, bibliotecas e outras fontes de conhecimento foram destruídas com o intuito de aniquilar todo o conhecimento dos deuses originais, que são extraterrestres e dos poderes da alma humana. Os deuses que interagiram, casaram ou fizeram amizades com humanos foram amaldiçoados e banidos. A humanidade foi afastada do nosso verdadeiro Deus Criador, Satã, e tem regredido desde então. Os abusos das crianças, animais, destruição sem preocupação, desprezo pelo ambiente, terra e outros seres vivos são alguns dos efeitos da degeneração espiritual. Milhares de anos atrás, muito antes da chegada do cristianismo, das outras religiões judaico-cristãs, os humanos viviam lado a lado com os deuses na era conhecida como a Era Dourada. Satã é um deus sumério conhecido como Ea ou Enik. É ele Deus e não um anjo. Ele foi degredido e difamado durante o decorrer dos séculos com falsidades e mentiras. A vida das pessoas não conhece Satã, eles acreditam em tudo o que é dito sobre ele sem questionarem. Ficamos por aqui. Adeus e obrigado. Isto é a perspectiva do satanista.